Bom, hoje vamos falar sobre um tema interessante, no mínimo interessante, chamado o futuro do web design. Quais habilidades serão essenciais nos próximos anos? E aqui a gente vai falar sobre várias coisas, né? Primeiro sobre condição atual de mercado, sobre o UI UX, sobre o web design centrado em dados, principalmente com necessidade de tráfego, inteligência artificial, enfim, marketing digital, vai ter muita informação. Então, vocês vão ver que eu vou estar olhando aqui, tem um roteirinho para não me perder, porque é muita informação, mas espero passar para vocês com a maior qualidade e clareza possível, tá bom? Então o que a gente vê muito hoje não é algo presente exclusivamente nas áreas criativas, mas são as pessoas se perguntando se a inteligência artificial vai matar a sua área, né? E por que eu falo principalmente na área criativa, que provavelmente é onde você está, né? Porque a gente vê muitas ferramentas de inteligência artificial fazendo coisas que manualmente, na unha, a gente não consegue fazer. Eu tenho a visão de que isso é um grandíssimo aliado e não um vilão. Apesar de que muitas pessoas, os alarmistas, falam que muita gente vai perder seus empregos. E pode acontecer, mas acho que as pessoas realmente preparadas e que utilizarem a inteligência artificial ao seu favor, elas vão se sobressair ao mercado. E uma coisa muito interessante, que é parte do que a gente vai falar sobre a nossa vida, principalmente falando sobre o WordPress, né, o no-code ou low-code, é que a tendência é que as pessoas que até então, um mercado que pautava muito mais qualidade, né, muito mais valor nas pessoas que eram boas em matemática, agora vai se voltar para as pessoas boas em línguas, porque apesar de tudo a inteligência artificial ela é pautada em prompts que são escritos. Então extrair tecnicamente e emocionalmente da inteligência artificial com qualidade é necessário esse skill, né, de línguas, de saber escrever muito bem, coisas que as pessoas que não têm essa aptidão, elas ficam para trás e não conseguem extrair os melhores resultados. Então, eu já vou colocar aqui o primeiro ponto, que a gente já começou, até cortando um pouco o roteiro, falando sobre inteligência artificial, vilã ou aliada. Então, muita gente vê como ameaça, mas eu acho que ela pode ser a sua melhor aliada. E como aproveitar isso a seu favor? Utilize a inteligência artificial para acelerar tarefas repetitivas. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, que é o mais visto, né, de criar uma landing page do zero, é um aulão com 1h20. Eu mostro como você cria todo o conteúdo da sua página, ou de qualquer página, ou do site inteiro, utilizando o ChatGPT e agora também o DeepSeek, né? Por que não? É a mesma coisa. É importante você dar insumos para a inteligência artificial sobre o seu cliente para que ela consiga te cuspir os melhores resultados. E aí volta no que eu falei sobre inteligência emocional e inteligência técnica na hora de escrever um prompt. Então, se você só colocar, escreva para mim uma landing page de vendas de um produto X, ela vai te cuspir a coisa mais genérica do mundo. Agora, se você treinar essa inteligência artificial fornecendo os dados necessários sobre o seu cliente, o resultado vai ser muito melhor. Então, e outra, você tendo conhecimento técnico de copywriting, de design, de sessões, né? Você pode discriminar todas as sessões do jeito que você quer, o número de bullet points que você quer, explicar para ela qual é a característica do público-alvo desse cliente para conversar direto, a linguagem que ele vai cuspir, depender do seu próprio do público-alvo do seu cliente. Então, quando você vai fazer muitas vezes um tráfego, por exemplo, você não coloca ali se você quer um público feminino ou masculino, qual é o range de idade, qual é a classe social, onde essa pessoa está. Você pode fornecer todos esses dados em forma de prompt para a inteligência artificial
e ela te dá os melhores resultados para você inserir no seu site. E aí você está economizando um tempo absurdo de criação. E cada vez que você dá mais informações sobre esse cliente numa tag separada, né? numa página separada, mais essa inteligência artificial vai conhecer o seu cliente e quanto mais você der feedback para ela, mais ela vai entender que está no caminho certo ou não, e vocês vão adequando ali. Então, no início gasta um tempinho, depois o processo fica completamente automatizado. Então, use e abuse da inteligência artificial para acelerar essas tarefas repetitivas, né? Foque na estratégia e não apenas na execução. E aí isso aqui é um pouco amplo, porque a estratégia ela pode ser tanto no momento de criação do site. Então, olha, vamos utilizar a inteligência artificial para criar todas as seções para mim. Ou não, eu já sei as seções que eu quero, mas eu quero que ela foque na estratégia de conversão, sabe? Porque se você só pega e vai fazendo, chega uma hora que pode virar um Frankenstein ou pode ficar over ou less. Então, você tem que usar a inteligência artificial antes de começar a fazer para ela determinar para você o caminho. Então, você pode inclusive pedir para ela organize em base de importância as tarefas que eu devo executar para X. E o X é a execução da tarefa, né? Exatamente a tarefa que você precisa realizar. Então, use a seu favor. A inteligência artificial, ela é sua amiga, não sua vilã, sua concorrente. Ela não vai te matar. Precisa de um humano para executar. Então, se você não estiver executando, outro vai. Então, você está perdendo tempo, dinheiro e mercado. Pensa nisso. Então, o segredo é usar a tecnologia, né, a inteligência artificial, para aumentar a sua produtividade. Não substituir a criatividade. A criatividade, inclusive, vai estar no prompt. Então, use a seu favor. Segundo ponto, UX e UI Design, muito além da estética. Se antes o foco era criar um site bonito, agora a experiência do usuário é a prioridade. Então, a gente vê hoje que as pessoas têm menos tempo. As pessoas elas ficam menos em cada página. Se você cria só um site bonito, 1 milhão de sessões, mas ela não tem objetividade na página, você vai perder esse cliente. Então, é claro que a gente não vai abrir mão de um design bem feito, de um site bonito, cores atraentes, tipografia legal, tudo organizado. Mas a gente precisa pensar na experiência do usuário, porque quando a gente fala de UI design, a gente está falando de user interface, né? A interface do usuário. Quando a gente fala de UX design, a gente está falando de experiência do usuário. Então a experiência e o design, eles têm que estar juntos. Então, objetividade no copy, objetividade nas sessões, pensa na extensão da página, analise os dados também, que é um próximo passo que a gente vai falar. Mas o UX design e o UI design, eles estão juntos. Um não pode estar separado do outro. Então, foque em usabilidade e acessibilidade, arquitetura da informação, é o que a gente acabou de falar, psicologia das cores e tipografia, base de design também, e testes AB e otimização de conversão. Isso aqui é muito importante, porque as pessoas falam pouco. Quando você vai fazer uma campanha de tráfego para um cliente ou para você mesmo, seja para conseguir novos clientes, seja para branding, qualquer coisa, você tem que fazer páginas diferentes e testá-las, né? E o tráfego pago ajuda muito a fazer isso. Por quê? Você determina o mesmo, vamos supor que você quer conseguir mais clientes. Para você, você vai fazer para você. Você vai ir para criação de sites. Você vai fazer 3 páginas completamente diferentes, às vezes com o mesmo conteúdo, mas com UI, né? User Interface diferente. E aí você vai medir qual converteu mais. Você vai colocar o mesmo valor em cada campanha e vai focar no resultado. Ah, essa aqui converteu 10% a mais? Ela tem alguma coisa. Analisa, vê o que isso tem de melhor. Replica para as outras e muda outras coisas. Vai fazendo testes, porque a tendência é que você vai chegar numa página que dá mais resultado. Chegou nesse resultado o melhor possível, não adianta, porque amanhã o público muda, o comportamento muda, os interesses mudam. Isso é um trabalho contínuo e eterno.
sabe? E o contínuo eterno pareceu, né? Mas teste AB sempre para buscar o melhor resultado. Web design centrado em dados é o terceiro ponto aqui. Uma grande tendência é o uso de dados para tomar decisões no web design. Então, utilize ferramentas como Google Analytics, o Hotjar, enfim, tem várias maneiras de você metrificar. Eu gosto muito do Google Analytics porque o Google é o Google e é onde a gente quer estar melhor ranqueado. Então, com esses dados, a gente consegue melhorar o layout de navegação. Então, a gente volta também para o teste AB, tudo interligado. Mas, simplesmente, se você não fizer, você também vai saber quanto tempo cada cliente, cada usuário fica em cada página e por quê. Então, às vezes é tamanho de quantidade de informação? Não. Às vezes você vai ver que um cliente ele fica mais tempo numa página que tem um vídeo interessante do que numa homepage completona. Então o vídeo ele retém esse cara, pô, interessante, né? E o que ele faz depois que ele vê o vídeo? Ele converte, ele clica. Então você tem o Google Analytics e tem outras métricas de conversão, né? Do Meta, por exemplo, enfim, tem vários jeitos de você metrificar isso. Então isso é o design centrado em dados, né? Utilizar os dados para melhorar a performance. Você consegue também ajustar os elementos para aumentar as conversões. Então, tamanho de botão interfere, cor do botão interfere, animação dos elementos interfere. Para isso, você volta ao que eu falei, teste AB em tudo. E crie experiências mais personalizadas. Então, a gente volta a falar de UI UX. Vai parecer um pouco repetitivo, mas realmente porque todas essas áreas elas convergem em um produto só. Então, você tem que entender que tudo isso a gente tenta separar para ficar fácil a didática, mas é tudo parte de uma coisa só. Se você mexe aqui, interfere aqui. Se você mexe aqui, interfere aqui. Testa. Pô, deu certo? Legal. Vamos entender o que deu certo. Esse é o jogo. Web design e marketing digital caminhando juntos. Hoje um site não vende nada sozinho, né? Se você só criar um site, isso eu tento explicar muito para os meus clientes. Assim. Se a gente só fizer o site, qual que é o próximo passo? E o cara fica perdido. Tipo, como assim? Se você só tem um site, você não tem tráfego. Sabe? Se você não tem tráfego, você não tem venda. Então, o que você precisa ter? É meio que um tripé. Você precisa ter um SEO, seja ele tráfego orgânico, você precisa mandar a pessoa para esse site. Você precisa ter um copyright muito bom. A pessoa tem que entrar nesse site, ela tem que se identificar com o que está sendo escrito ali, tem que resolver uma dor dela e uma boa venda, né? Então, às vezes a gente... E eu gosto de usar o exemplo fazendo para nós mesmos, porque a gente pega todas as etapas. Quando você faz isso para outra pessoa, às vezes você vai entregar uma parte disso, que é a parte de UI UX ali do site. Mas a pessoa ela já clicou no tráfego que um profissional está fazendo. Ela chegou na sua página que você fez. Essa pessoa saiu da sua página e foi para conversão. Pô, seu resultado, seu trabalho foi bem feito. Se essa pessoa, a conversão da verdade dela é ir para o WhatsApp para terminar a venda por lá, mas o cara não está vendendo, já não é culpa sua. Você já fez o cara ter vontade de fechar a venda e ir para um vendedor. Se o vendedor do outro lado não está vendendo, não é culpa sua. Isso você tem que conversar com seu cliente. Agora, se a pessoa do tráfego está mandando gente para sua página e você não consegue mandar a pessoa direto para a venda, aí tem que rever alguma coisa. Então, web design e marketing digital hoje em dia cada vez mais e para o futuro cada vez mais contínuos, né? Mais unificados, uma coisa só, assim. E agora eu chego na parte do desenvolvimento low code e no code, né? Que é o que a gente fala trabalhando com o WordPress. E aí eu vou trazer a ideia da inteligência artificial. Se a gente hoje consegue criar muito mais sem programação, sem criação na unha, essas ferramentas elas se beneficiam, concorda? De qualquer maneira, também traz mais concorrência, porque muita gente vai tentar fazer por conta própria. E isso que eu acho mais legal, porque 95% da galera que não é da área, ela vai tentar fazer sozinha e ela não vai conseguir. E ela vai procurar um profissional depois. Isso serve para qualquer coisa. Então a maioria dos clientes que eu consigo de design, de web, de motion, de todas as áreas de edição, é que as pessoas até conseguem chegar no resultado, mas é muito aquém do que ela esperava que ela iria conseguir. E ela fala, eu realmente preciso de um profissional porque
o meu tempo ele deve ser gasto naquilo que eu faço de melhor, que é o trabalho dele. Então, se a pessoa está realmente começando e tudo, e ela quer gastar o tempo que ela tem o tempo, ótimo. Mas esse cliente também, ele não é tão lucrativo como um cliente que já tem um trabalho bem sucedido. Então, essa parte do futuro de ser low code ou no code, pra gente que trabalha em WordPress, é muito bom. E também eu não acho que seja ruim para programadores, claro que não. Eu acho que vão ser áreas diferentes, clientes diferentes também, né? Potenciais diferentes. Então tem área para todo mundo. Bom, acho que eu consegui falar em 2 minutos aqui tudo que eu queria e vou chegar a uma conclusão aqui bem rápida, né? Então não, o web design não tá morrendo, pode ficar tranquilo, ele tá evoluindo, sabe? Então todas as ferramentas novas, todo o comportamento do mercado, ele faz com que a gente evolua. Se a gente não evolui, aí sim a gente fica para trás. A gente pode pensar em morrer individualmente, mas não como categoria, não como profissão. Eu acho que está em constante evolução. Tanto que eu vejo os meus próprios números, né, sempre crescendo e mais pessoas interessadas. E para se manter relevante nos próximos anos, você precisa aprender UX e UI para criar experiências incríveis, usar dados para tomar decisões estratégicas, integrar a inteligência artificial ao seu fluxo de trabalho, e lembra de tudo que eu falei, entender marketing digital para gerar resultados e dominar essas ferramentas no code para otimizar o seu tempo, tá certo? Enfim, se você dominar isso, eu tenho certeza que você vai ter um futuro próspero e brilhante. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas aqui nos comentários sobre novos temas para ser feitos. Eu realmente gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que o canal também aqui é uma ferramenta para eu transmitir essas ideias, para a gente pensar um pouco mais fora do só prático, né, do dia a dia. Eu também coloco vídeos aqui resolvendo problemas que vão acontecendo no meu dia a dia, mas eu acho que esse tipo de vídeo eu acho que abre muito mais a cabeça e acho mais importante para o longo prazo do que só resolver um bug e tá tudo bem. Mas a gente faz de tudo. Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado, deixa o like e se inscreva, tô precisando de inscrito. A gente tá muito no início. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, eu faço isso aqui porque eu gosto, mas ia ser legal demais vendo vocês se inscreverem e deixando um comentário, tá bom? Abraço, uma boa noite para vocês. Tchau.